E aí, pessoal, continuando aqui o nosso bate-papo sobre teoria dos conjuntos, bora lá. Nossa quarta aulinha sobre esse conteúdo. Olha, já vimos toda a parte introdutória, relação de pertinência, relação de inclusão, subconjuntos, etc, etc, etc. Vamos adentrar agora na área das operações entre conjuntos. E a primeira operação que nós vamos trabalhar, pessoal, é justamente a união de conjuntos. Não está deixando bem claro do que se trata. Unir, juntar, certinho? Então, o que seria na prática a união de conjuntos? A união de conjuntos corresponde à junção dos elementos dos conjuntos dados, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais elementos dos outros conjuntos, ou seja, a gente vai montar um conjunto só com todos eles. Se existirem elementos, agora uma parte importante, tá? Se existirem elementos que se repetem nos conjuntos, ele aparecerá uma única vez no conjunto de união, ou seja, nós não repetimos elementos dentro de um conjunto, só é necessário aparecer uma única vez, certo? Para representar a união, usamos o símbolo U, ou seja, esse é o nosso símbolo para união. Vamos colocar isso na prática? Bora lá? Temos aqui o nosso primeiro exemplo. Dados conjuntos A e B, determine A união B. O que eu quero encontrar é isso aqui. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7. O B formado pelo 0, 1, 2, 3, 4. Logo, eu posso garantir o seguinte, que A união B seria o conjunto formado pelos seguintes elementos. Vamos lá. Não repito elementos, certo? Ah, professor, preciso colocar em ordem? Não, não precisa. Mas eu, particularmente, por questão de organização, prefiro colocar em ordem. Dificulta mais você errar, certo? Então, bora lá. Aí eu tenho 0, 1. Olha, o 2, o 3 e o 4 aparecem nos dois conjuntos, mas eu não preciso representar duas vezes. Eu só chego aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, o conjunto união é formado por elementos comuns e não comuns. Nesse caso, comuns, o 2, o 3 e o 4. Não comuns, o 0 e o 1, que pertencem apenas ao conjunto B. O 5, o 6 e o 7, que pertencem apenas ao conjunto A. Certinho? Continuando aqui, um outro exemplo. Dois conjuntos A e B, sendo A diferente de B, mas não disjuntos, ou seja, eles possuem alguns elementos em comum. Pede-se, represente no diagrama de Venn a operação A união B. Galera, a representação do diagrama ficaria da seguinte forma. Temos aí o conjunto A e o conjunto B. Essa parte enlaçada é justamente para indicar os elementos comuns. Ah, professor, mas eu não tenho os elementos. Não precisa. Você vai representar pintando, marcando, destacando ou usando a expressão rachurando, certo? Rachurar, que é a mesma coisa de pintar, marcar, destacar. Eu vou marcar aqui tudo que me interessa. Ou seja, se eu quero a união, me interessa tudo de A e tudo de B. Então, simplesmente, eu vou chegar aqui, ó, pinto a parte exclusiva do conjunto A, pinto a parte exclusiva do conjunto B e pinto a parte comum A e B. Então está representado aí através do diagrama de Venn a união de dois conjuntos, certinho? Vamos à frente. Chegamos agora à operação de interseção. O que seria a operação de interseção? A interseção, galera, é um pouco diferente da união. A união junta tudo. A interseção não. A interseção quer apenas elementos comuns que estejam nos dois ao mesmo tempo. A interseção de conjuntos corresponde aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. Ela é representada pelo símbolozinho, desculpa aqui, ou ao contrário. Isso indica a interseção, ou seja, buscando elementos comuns. Exemplificando isso, usando os mesmos conjuntos anteriores, eu quero agora a interseção. Olha, se eu quero a interseção entre esses dois conjuntos, só me interessam elementos que estão tanto no conjunto A como no conjunto B, que no caso aqui, A interseção B seria exatamente os elementos comuns, ou seja, 2, 3 e 4.
Os elementos exclusivos não me interessam, certinho? Finalizando a nossa aula, galera. E se eu for representar isso através do diagrama de Venn? Tá? Eu quero a interseção desses dois conjuntos. Beleza. Se eles são não disjuntos, possuem elementos incomuns. E justamente esses elementos incomuns é que me interessam. Ou seja, eu vou marcar apenas a parte comum aos dois. Eu vou rachurar, eu vou marcar, eu vou pintar, eu vou destacar só a parte, só a região comum aos dois. Certinho? Até a próxima, pessoal.